Então é isso, queridos. Hoje eu vou terminar parte 2 da palavra que nós começamos domingo passado. Eu quero que você abra a sua Bíblia em Romanos, carta de Paulo aos Romanos, capítulo 11, verso 36. Nós estamos também com ônibus a partir do domingo passado em 2 horários, tá? Ônibus no final desse culto da manhã para Heliópolis, Entrada da Liberdade, Coab 1, Parque Fênix, e ônibus no final do Tadel 2, às 18h50, para Boa Vista, Coab 2 e Manuel Camelo. Então divulguem aí, por favor, o horário aí dos ônibus, tá bom? Então domingo eu comecei parte 1, hoje vamos então finalizar a parte 2 dessa mensagem. Eu coloquei o tema, temos um destino profético. Vamos declarar isso? Temos um destino profético. Então a gente não acredita em coincidência. Crente não tem essa história de coincidência ou, foi destino, né? Não, nós temos um destino profético. O que significa isso? Que alguém, que foi o nosso Deus, o nosso Pai, pensou no nosso futuro e Ele traçou todas as coisas para que convergisse tudo nele. Então não é obra do destino, tá? Não é coincidência, não é um acidente. A gente não crê, que as coisas acontecem de forma aleatória. Nós cremos que Deus é aquele que criou todas as coisas. Então esse versículo que eu pedi para você abrir diz: porque dele, diga dele, diga por meio dele e para ele são todas as coisas. Esse versículo diz que Deus é a origem, Deus é o meio, o mantenedor, e Deus é o destino de todas as coisas. Deus é para onde todas as coisas apontam. Então nós cremos em uma ordem pré-estabelecida. Então domingo passado demos início a essa mensagem. Nós vamos orar agora para que Deus fale ao nosso coração. Vamos aproveitar também e orar pelo encontro com Deus, pelo nosso jejum, e vamos orar também, pelo nosso irmão Edilson. Ele perdeu a irmã dele, faleceu agora de manhã. Ela estava com metástase já, e hoje recebemos a notícia de que ela faleceu. Então nós vamos orar pelos enfermos também, vamos colocar agora diante do Senhor todas essas questões. Pai, abençoamos o nosso jejum para o encontro que está em andamento. Oramos por essa semana, pela próxima semana. Oramos pelos encontristas, pelos irmãos que estarão trabalhando nas equipes de trabalho. Que o Senhor possa preparar esse encontro como o melhor encontro até agora, Pai. Nós abençoamos esse encontro. Abençoamos também pessoas enfermas que estão aqui agora. Eu declaro saúde sendo liberado sobre os nossos corpos físicos. Senhor, também eu oro agora pelo consolo do Teu Espírito sobre a vida de Edilson, sua família, que está agora, Senhor, enlutada com a perda da sua irmã. Eu oro agora por consolo, Senhor, sobre essa família. Oramos também por essa palavra. Guia-nos, Espírito Santo, em Tua palavra. Eu oro para que não seja Marcos, mas a Tua eterna, santa, infalível palavra falando ao nosso coração. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, eu falei que cada cidade, cada igreja e cada pessoa tem um destino traçado por Deus. Nós somos individuais como pessoa. Nós somos também como igreja, temos uma marca, registrada. Nós temos um DNA. E como cidade, nós temos um chamado de Deus. Se você quiser ouvir, o que eu preguei domingo passado, então entra no nosso canal no YouTube e você vai assistir a primeira parte, dessa mensagem. Eu não vou repetir, tudo de novo, mas eu falei que Satanás, sabendo do destino que nós temos, pessoalmente, como igreja, como cidade, Satanás ele tenta de todas as formas desvirtuar. Eu dei exemplos aqui, de cidades que perderam o seu propósito, de igrejas que perderam o seu propósito, de pessoas que perderam, o seu propósito, estão vivendo por viver, não sabem, talvez até sabem para que nasceu, mas não estão vivendo para cumprir esse propósito. Agora, a partir desse momento, então, começamos a parte 2, para que cada cidade, cada igreja
e cada pessoa cumpra o seu destino profético, é necessário saber duas coisas. Como é que eu vou cumprir como pessoa o destino que Deus tem para mim? O propósito. Quando eu falar de destino, eu estou falando de propósito, a razão para a qual eu fui criado. Como é que eu vou cumprir isso se eu não sei, primeiro, quem sou? Diga, quem sou? Diga, quem sou? Essa resposta é sobre identidade. Não estou falando aqui de identidade sexual. Estou falando de identidade como pessoa. Quem sou? Para que eu nasci? Para qual propósito Deus permitiu que eu viesse a esta terra? Porque senão, irmãos, a existência é vazia. A gente vive e não deixa um legado na terra. A gente não deixa uma marca na terra. Por quê? Porque eu não sei quem sou. Eu não sei qual o propósito. Essa é a segunda pergunta. Qual o propósito para o qual eu fui criado? Quem sou e para qual propósito eu fui criado? O Dr. Myles Munroe, nós conhecemos ele em Brasília em 1991. Aquele homem marcou as nossas vidas. Por quê? Porque ele era um garoto pobre, preto, que nasceu em um gueto, se não me engano, na cidade de Chicago. Mas ele era de uma ilha do Caribe chamada Bahamas. E ele disse dele mesmo que ele tinha tudo para ser um fracasso e não cumpriu o propósito de Deus. Mas ele encontrou Jesus, ele foi salvo por Jesus, e Jesus deu a ele o propósito de vida. O Senhor falou com ele claramente o que ele tinha que ser. Resumindo, Myles Munroe estudou, ele se tornou doutor. Myles, ele compunha músicas, ele escrevia livros, ele escrevia poesias, ele pintava. Myles, ele foi conselheiro do primeiro-ministro do seu país, e ele compôs o hino nacional das Bahamas. Um crente em Jesus Cristo que entendeu o seu propósito, mesmo ele sendo discriminado por conta da cor da pele. A gente sabe que o racismo existe, não é como muitas vezes estão pintando, né? Distorcendo muitas vezes, mas existe sim o racismo por conta da cor. A pessoa às vezes é discriminada porque é pobre, porque não estudou em uma determinada escola, porque não tem o nome de tal família. Mas, irmãos, nada disso é desculpa para a gente não cumprir o nosso propósito. E Myles, em um dos livros que ele escreveu, Como Compreender o Seu Propósito, sabe o que foi que ele disse? Ele disse que o lugar mais rico de todo o universo não são as minas de ouro da África do Sul, as minas de diamante na Rússia. O lugar mais rico do universo não são as minas dos minerais raros. Ele diz que o lugar mais rico do universo é o cemitério. O lugar mais rico do universo é o cemitério. E Myles disse por quê? Porque lá estão enterrados sonhos, livros que nunca foram escritos, músicas que nunca foram compostas, pregações que nunca foram pregadas. Lá estão empresas que nunca foram fundadas. Lá estão coisas que morreram junto com as pessoas, levaram para o túmulo e não tem mais como cumprir o propósito. Então ele diz que o lugar mais rico é o cemitério. Por quê? Porque as pessoas não cumprem o propósito e levam para a sepultura tudo que Deus plantou em seus corações. Você decide se você vai levar para a sepultura o que Deus plantou, o que Deus está colocando em teu coração, os sonhos, o propósito, a razão. Você decide. Exatamente quem eram e o propósito para o qual existiam. João 8,58, respondeu-lhe Jesus:
Jesus aqui está discutindo com os fariseus. E Jesus diz àquela turma: em verdade vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Quando Jesus disse isso, os fariseus sabiam o que ele estava falando. Por quê? Porque eles conheciam as Escrituras. Eles conheciam o Antigo Testamento, e no Antigo Testamento Deus se revelou a Moisés como: eu sou o que sou. Jesus nada mais, nada menos estava dizendo: eu sou Deus. A expressão aqui, eu sou, está ligada ao Deus do Antigo Testamento. E Jesus: eu sou o pão da vida, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou a água da vida, eu sou a luz do mundo, eu sou a porta, eu sou a videira verdadeira. 7, eu sou. Jesus sabia quem ele era. João Batista agora, vamos lá. João, mesmo evangelho, né? Capítulo 1, versos 19 a 23. Este foi o testemunho de João, quando os judeus lhe enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para lhe perguntarem: quem és tu? Olha aí a pergunta. Se alguém te perguntasse agora: quem é você? Se alguém chegasse para mim: quem é Marcos? Verso 20, a resposta de João deve ser a nossa, irmãos. A nossa certeza. Ele confessou e não negou, confessou. Primeiro ele disse: eu não sou o Messias. Eu não sou o ungido, eu não sou o Cristo. Ok, ele disse quem ele não era. Mas a pergunta era quem ele era. Mas ele começa primeiro dizendo: olha, eu não sou o Cristo. 21, então lhe perguntaram: quem és, pois? És tu Elias? És tu o grande profeta? Ele disse: não sou. És tu o profeta que seria Moisés, né? Ele disse: não. Disseram-lhe, pois: declara-nos quem és, para que demos resposta àqueles que nos enviaram. Que dizes a respeito de ti mesmo? Olha para mim. Se eu pudesse olhar em teus olhos agora, individualmente aqui para cada pessoa, e eu te perguntasse: que dizes a respeito de ti mesmo? Para que tu nasceste? Qual a razão da tua existência nesta terra? Você saberia dar uma resposta rápida, simples e objetiva? Porque João foi muito simples. Verso 23, então ele respondeu: eu sou a voz. Eu sou a voz. Claro, ele completou a frase: a voz do que clama no deserto, e citou a profecia de Isaías capítulo 40, que falava a respeito dele mesmo. Eu sou aquele que prepara o caminho para o Cristo. A minha missão, o meu papel é preparar o caminho para que ele venha. Estava definido a missão de João, o propósito de João. Já pensou? Alguém que sabe desde criança: eu nasci para isso. Como seria diferente se a gente tivesse sido criado pelos nossos pais, ouvindo essas palavras de afirmação? Amém, queridos? Como seria diferente? A gente foi criado ouvindo palavras contrárias, ou não ouvindo nada. Ou você não ouviu nada, ou você ouviu tudo o contrário. Mas nós, como pais, temos que dizer aos nossos filhos: você é um homem de Deus, você é uma mulher de Deus, você nasceu para cumprir um propósito. Amém? Nós criamos Adriel e Abner assim: vocês serão profetas, vocês serão missionários. Então não me estranha hoje Abner e Adriel dizer: eu quero ir para missões. Não me estranha eles estarem envolvidos na obra de Deus. Por quê? Porque foi semeado, foi repetido, foi repetido, foi repetido, foi repetido. E aquilo que é incutido, irmãos, vai um dia brotar. Então João Batista, ele tinha certeza, porque ele ouviu da sua mãe, ele ouviu do seu pai: você é a voz, João Batista, você vai preparar o caminho. Só que, irmãos,
as crises vieram, a perseguição veio para João. E João teve um momento que ele estava preso. E olha comigo agora, Mateus 11, versos de 2 a 6. Ele teve um momento de titubear, de duvidar da sua identidade. Mas Jesus redireciona, que o Senhor é assim. O Senhor é manso e humilde. O Senhor não esmaga a cana que está quebrada. O Senhor não apaga o pavio que fumega. E João, em algum momento de crise, diz assim: quando João ouviu no cárcere falar das obras de Cristo, mandou por seus discípulos perguntar-lhe: és tu aquele que estava para vir, ou havemos de esperar outro? Se ele estava em dúvida se Jesus era o Cristo, quem sabe ele também ficou em dúvida: será que eu fui a voz que prepara o caminho para o Cristo? Havia uma crise aqui, mas olha a resposta de Jesus, verso 4. E Jesus respondendo disse-lhes: ide, anunciai a João o que estás ouvindo e vendo. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e aos pobres está sendo pregado o Evangelho. Jesus estava dizendo: diga a João que ele é a voz, que eu sou o Cristo, está tudo certo, apesar das circunstâncias contrárias. Então, irmãos, as circunstâncias, elas podem até gerar em nosso coração uma dúvida, mas nós temos que correr para o Senhor. João mandou perguntar ao Senhor: vão lá, falem com meu primo Jesus, se é verdade tudo o que ouvimos e preparamos e dissemos e pregamos. Jesus redireciona. O Senhor não é aquele que nos recrimina. A incredulidade, ela desagrada a Deus. A incredulidade desagrada a Deus. Então coloque isso, não há justificativa para a incredulidade, porque a incredulidade nos afasta de Deus. É impossível alguém agradar a Deus sendo incrédulo. Em Hebreus diz isso. Mas homens e mulheres de Deus passam por momentos de dúvida. E apesar disso desagradar a Deus, Ele nos encontra no lugar que estamos. Aqui está claro que Jesus disse: olha, volta e fala para João Batista que nós estamos na direção certa. Em outro momento, Tomé titubeia também, né? Tomé dá uma vacilada. E Jesus diz: Tomé, toca aqui nas minhas mãos, toca nos cravos, toca aqui no meu lado. Se você precisa disso para voltar a crer, então toca. Agora, bem-aventurados os que não viram e creram. Jesus ao mesmo tempo dá uma chance, mas também dá uma correção, porque a incredulidade desagrada a Deus. A incredulidade não honra a Deus. Mas ao mesmo tempo, Jesus desce no nível que Tomé está e o eleva. Jesus vai ao encontro de Pedro, que tinha negado ele 3 vezes. E por 3 vezes Jesus pergunta se Pedro o amava. O que é isso se não ir ao encontro da pessoa? Porque Pedro estava frustrado. Os discípulos no caminho de Emaús estavam frustrados. Então eu estou usando aqui esse texto para dizer o seguinte: incredulidade sempre desagrada a Deus, mas nós temos um Deus que nos encontra muitas vezes no nosso lugar de dúvida. Se nós realmente o buscarmos, e se nós dissermos a Ele: Senhor, me ache, me encontre, eu não sei o que orar, eu não sei o que dizer, e o Senhor vai ao nosso encontro e nos levanta, irmãos. Amém? E João Batista foi decapitado. Depois disso aqui, João Batista foi decapitado pelo rei Herodes. Mas João Batista, ele morreu na certeza. Ele não morreu em dúvida.
Falando em Pedro, vamos para João 21. Olha como Jesus define o chamado de Pedro. Jesus dá alguns detalhes do futuro. Olhe, Deus não vai falar o nosso futuro todo. Porque se Deus falasse todo o nosso futuro, a gente não precisaria mais de fé. Para que fé se você já sabe tudo o que vai acontecer daqui para frente? É exatamente aí onde a fé entra em ação. Deus também, em sua sabedoria, nos guarda, nos preserva. Imagine você saber o dia da sua morte. Dia, hora, minuto e segundo. E a forma como você vai morrer. A gente não viveria mais. Se já estamos ansiosos, no nível que estamos, sem saber o dia da morte, imagine o que isso provocaria. Então Deus, em sua sabedoria, não fala tudo. Isso é sabedoria de Deus. E vamos aceitar isso. Precisamos de fé para o futuro. E aí Jesus define o chamado de Pedro em João 21, 18 a 22. Quero ler com você, porque aqui nós temos, na verdade, um retrato, meu e seu aqui. Jesus falando do chamado de Pedro, Jesus falando do futuro de Pedro, mas Pedro se preocupa em saber do futuro de João. Isso lembra alguém? Deus está falando contigo, Deus está dizendo o que Ele tem na tua vida, Deus está falando do teu futuro, do que Ele espera de você, e você está preocupado com o outro. Mas Jesus corrige Pedro, mostrando que a gente deve se concentrar em cumprir o nosso chamado e não o chamado dos outros. Vamos ler o texto. João 21, 18 a 22. Em verdade, é Jesus falando com Pedro aqui, tá? Em verdade te digo, que quando eras mais moço, tu te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias. Pedro, você sempre foi impulsivo, temperamental, sanguíneo, você fazia, ia, voltava. Porém, quando fores velho, estenderás as mãos e outro te cingirá e te levará para onde não queres. Jesus está falando do futuro dele. Disse isto para significar com que gênero de morte Pedro havia de glorificar a Deus. Depois de assim falar, acrescentou-lhe: segue-me. Jesus está falando para Pedro, do futuro de Pedro, dizendo: olha, quando você ficar mais velho, vão fazer com você coisas que você não quer. E aqui, Jesus estava pré-anunciando a morte que Pedro enfrentaria. Pedro foi um dos mártires, um dos primeiros mártires da igreja. Pedro foi crucificado de cabeça para baixo, a pedido de Pedro, porque queriam crucificá-lo de cabeça para cima, na posição correta. E Pedro disse: não, se vão me crucificar, me crucifiquem de cabeça para baixo, porque eu não sou digno de morrer igual ao meu Senhor. E Nero mandou crucificar Pedro de cabeça para baixo. Mas aí vamos, Jesus diz: segue-me. O futuro virá, mas você ainda tem uma estrada a percorrer. Segue-me. Aí verso 20. Vamos entrar na cena? Vamos imaginar a cena agora. Jesus está conversando com Pedro, falando do futuro. Segue-me, Pedro. Aí vamos imaginar a cena. Pedro olha de lado. Então Pedro, voltando-se, viu que também o ia seguindo o discípulo a quem Jesus amava. Quem era esse? João. Só abrindo um parêntese aqui. Jesus nunca disse que João era o discípulo que ele mais amava. João disse dele mesmo. Foi João que escreveu essas palavras. Certo? Então, João tomou a liberdade de dizer: olha, eu sou o queridinho de Jesus. Mas Jesus nunca disse isso, tá? Mas João se referia assim: o qual na ceia se reclinara sobre o peito de Jesus e perguntara: Senhor, quem é o traidor? Vamos voltar à cena agora. Pedro vendo-o,
perguntou a Jesus: Jesus, e quanto a este? Apontando para João. E o futuro deste? Respondeu-lhe Jesus. Olha a resposta de Jesus. É a resposta que Jesus está nos dando hoje, carinhosamente. Fica na tua. Fica na tua. Vive a tua vida. Faz a tua parte. Cumpre o teu propósito. E esquece a vida dos outros. É simples? Claro que não foi com essas palavras. As palavras de Jesus. Ele é manso e humilde. Se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Quanto a ti, segue-me. Mas, no nordestinês, descarado, é isso. Pedro, o que importa é a tua vida, não é a vida do outro. Olha para mim, irmãos, nós gastamos muita energia nos comparando com os outros, preocupados com os outros, com o chamado dos outros, com o propósito dos outros, com a prosperidade dos outros. Aí isso gera inveja, competição, toda sorte de males vai crescendo em nosso coração por causa de comparação. Mas qual é a raiz disso tudo? Eu não sei quem eu sou. Eu não tenho segurança de quem sou, do que Deus tem para mim, do que Deus quer de mim. Então, por eu não ter essa segurança, essa certeza, por eu não ter raízes profundas no amor de Deus, porque o que nos cura é o amor de Deus, eu tenho sido curado pelo amor de Deus ao longo dos anos. O amor de Deus tem me curado, para eu não me comparar com ninguém, para eu não competir com ninguém, para eu não ficar preocupado com o futuro de ninguém, mas concentrado em minha vida, em prestar contas da minha vida a Deus. Então, Jesus, ele tem que ser de forma mais firme. Que te importa? Quanto a ti, segue-me. E antes de finalizarmos essa palavra, vou dar aqui uma pequena pausa para você pensar. Você tem vivido a sua vida? Você tem se preocupado com o seu chamado, ou você está preocupado com o que Deus está fazendo ou deixando de fazer com as outras pessoas? Pense aí. Eu já me comparei na idade com outras pessoas. Eu tenho 51, fulano também tem 51. Poxa, então eu estou muito para trás. Já comparei idade, já comparei tempo de conversão. Eu tenho 37 anos de convertido, vou fazer 38. Fulano tem também mais ou menos isso. Nossa, eu não fiz nem metade do que fulano está fazendo. Eu já me comparei com relação a oportunidades. Eita, eu não tive essa oportunidade. Se eu tivesse conhecido tal pessoa, se tal pessoa tivesse cruzado meu caminho, tinha sido diferente. Irmão, já pensei tudo isso. Se eu tivesse nascido em outro país, teria sido diferente. E tudo isso, irmãos, sabe o quê? Tudo isso é lixo, tudo isso é bobagem, tudo isso é inútil. É inútil. Porque a forma como Deus lida comigo é individual. A forma como Deus trata comigo é individual. Então eu não posso ficar comparando idade, tempo de conversão, onde eu nasci, as oportunidades que tive ou deixei de ter. Enquanto eu fico me comparando, o tempo está passando. E mais uma vez eu estou perdendo tempo. Já perdi muito tempo e continuo perdendo ao me comparar. Mas agora vamos finalizar com a pergunta, e o desdobrar dessa pergunta: qual o tempo que estamos vivendo? Porque eu preciso saber quem eu sou. Quem eu sou? Qual o propósito de Deus para mim? Mas a segunda coisa é: qual o tempo que eu estou vivendo? Por quê? Em Eclesiastes diz que o sábio, ele conhece o quê? O tempo e o modo. O sábio
conhece o tempo e a maneira. Já falamos aqui da maneira, que é quem sou, qual o propósito de Deus para mim, mas a outra pergunta é, qual o tempo que eu estou vivendo? Então vamos ler Esté 4,14. E eu vou ler em duas versões. Esté 4,14. Aqui é o primo de Esté, ousadamente falando com aquela rainha. Porque se de todo te calares, Esté, agora, de outra parte se levantará para os judeus socorro e livramento. Mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe se para conjuntura como esta que foste elevada a rainha? Agora eu vou ler na NVI, o mesmo versículo. Se você ficar calada nesta hora, neste tempo, socorro e livramento surgirão de outra parte para os judeus, mas você e a família de seu pai serão mortos. Quem sabe se não foi para um momento como este que você chegou à posição de rainha. Irmãos, Deus é o Deus dos tempos e das estações. Daniel capítulo 2, 21 diz que é Ele quem muda o tempo e as estações, remove reis e estabelece reis. Ele dá sabedoria aos sábios e entendimento aos entendidos. O tempo de Deus se chama hoje. E se nós estamos vivendo hoje, é porque Deus queria que fosse assim. Então não é sábio dizer que os que viveram antes de nós foram melhores, ou os que virão mais na frente serão também melhores. Não. Eu não posso estar preso, porque o passado passou e não muda. O futuro é uma incógnita, é um mistério. Então eu tenho que viver hoje. Os nossos problemas emocionais, e tem pessoas aqui que estão enfrentando problemas emocionais, provavelmente, ou você está preso no passado, ou você está preocupado com o futuro. Sim ou não? Ou nós estamos presos nas coisas do passado, no que aconteceu, no que não aconteceu, no que fizeram comigo, no que não fizeram comigo, e você fica preso no passado, ou você está preocupado com o futuro. Como vai ser o futuro? Será que eu vou ficar rico ou não? Com quem eu vou casar? Onde é que eu vou morar? Qual o emprego? Qual a profissão? Quando é que eu vou morrer? Mas gente, o tempo de Deus é agora. Por isso que o nome é presente. Presente é um presente. Presente é uma dádiva. E nós não estamos vivendo o presente por causa do passado ou do futuro. E então, pegamos o texto aqui de Esté. O primo de Esté foi quem criou essa menina. E quando vieram buscar Esté para fazer parte da seleção, Mardoqueu teve que liberá-la, mesmo sem ele querer, porque era uma ordem real. As moças foram levadas para o palácio, e dentre aquelas moças, Esté foi a escolhida. Olhe para mim, Deus estava por trás disso tudo. Porque Deus sabia que lá na frente, os judeus de todo o reino da Pérsia seriam ameaçados de morte. E Esté precisaria estar numa posição de influência junto do rei para pedir em favor do povo de Deus. Então nada acontece por acaso. Nesse sentido, sim, nós cremos na predestinação. Deus predestinou todas as coisas. Não tem como mudar isso, irmãos. É soberania, mas é responsabilidade, porque ela teve que se posicionar. E Mardoqueu está dizendo aqui, olha, se você não entrar na presença do rei, você e a casa de seu pai vão morrer. Agora Deus vai levantar livramento de outra parte. Olha para mim, quando nós não cumprimos o nosso propósito, quem perde somos nós, não é Deus. Deus nunca perde. Tem gente que acha que está fazendo um favor a Deus. Você não está fazendo favor a Deus não, meu irmão. Você está fazendo um favor a você mesmo, para viver uma vida digna. Uma vida digna da vocação. Não, eu não ajudo mais, eu não sirvo mais. Quem está perdendo é você. O grande privilégio, quem está perdendo é você. A vida está passando. Nós estamos ficando velhos, irmãos. Eu me olhei no espelho ontem, eu me assustei.
Sério. Eu me assustei com o que vi. Vocês podem rir, mas vocês também se assustam. Meu Deus, o tempo está passando. O tempo está passando, meus irmãos. O privilégio é nosso de fazer parte do plano de Deus. O privilégio é nosso de fazer parte do propósito de Deus, de nos alinharmos com o coração de Deus. Eu poderia ter parado por muitos motivos. Decepção, você não sabe quantas eu já tive. Lutas internas, são as piores que eu tenho. Não é nem os externos, não. O maior gigante sou eu mesmo. Davi tinha Golias e eu tenho Marcos. É ou não é? Traição, abandono, mentira, calúnia, sei lá. Faz uma lista aí de coisas que a gente pode enfrentar na vida. Mas nada disso diminui o privilégio que eu tenho de servir a Deus. E se eu tivesse outra vida, eu daria a Ele. E daria ainda mais cedo. Eu me converti de 13 para 14. Então eu queria ainda ter sido mais precoce. Eu queria ainda uma entrega mais radical. Se 1000 vidas eu tivesse, eu daria. O privilégio é meu de me alinhar com a vontade de Deus. O privilégio é meu de me alinhar com a vontade do Senhor, de fazer parte desse plano e dizer: Deus, eu gosto de uma música do Grant Kendrick. Domingo passado eu estava lendo essa música. Ele é o fundador da Marcha para Jesus, lá na Inglaterra. É porque as coisas quando chegam no Brasil são esculhambadas, irmãos. Mas a Marcha para Jesus era algo lindo, lindo. Mas o brasileiro tem a capacidade de avacalhar. Grant Kendrick, ele fundou a Marcha para Jesus, na Inglaterra, em 1990. E ele escreveu uma música, ele disse: eu quero ser um fazedor de história. Eu quero ser uma caneta em tuas mãos, Senhor, escrevendo nas páginas. Uma caneta se gasta. A tinta um dia vai acabar, mas ela deixou uma marca nas páginas. Amém? Qual o propósito de uma caneta existir? Ficar dentro da Bíblia aqui guardada? Não, o propósito da caneta é escrever. Eu e você somos uma caneta nas mãos de Deus. E o propósito é escrever, é se gastar mesmo, é se deixar gastar. Nós estamos preservando muito a nossa vida, pelo conforto, porque eu não quero ser ferido de novo. E nós estamos nos guardando. E Jesus disse: aquele que salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas aquele que perder, vai salvá-la. Eu quero perder a minha vida, irmãos. Eu quero ser uma caneta nas mãos de Deus. Que Ele escreva, que Ele escreva, que Ele escreva. E a tinta acaba. Eles: pronto, acabou. Cumpriu o propósito. Marcos pode morrer agora. Isso traz sentido à nossa vida. E não essa vidinha, desculpa a expressão, que nós estamos vivendo, queridos. Essa vida não é a vida, a qualidade de vida que Deus tem para nós. Porque nós só estamos correndo de um lado para outro, para ser rico, para ter conforto, para ter isso, para ter aquilo, para lazer, para isso, para aquilo. Todas essas coisas que são secundárias se tornaram a principal. E a principal, que é viver para a glória de Deus, ser uma caneta nas mãos de Deus, para escrever nas páginas da história, isso se tornou desprezível para nós. Nós precisamos voltar ao propósito original. Esther, se você não entrar na presença do rei, minha querida,
você vai perder o privilégio de ter o seu nome escrito. É claro que Mordecai não sabia, né? Mas Deus estava dizendo isso. Menina, tu foste colocada aí com um propósito. Você não está aí por acaso. Você está na hora certa e no lugar certo. Então, cria coragem e entra na presença do rei. Porque ela estava querendo defender, né? A própria pele. Não, Mordecai. Não, meu primo. Se eu entrar, se o rei não chamar, tem 30 dias que ele não chama. Se eu entrar sem ele chamar, eu serei morta. Mordecai, querida, você já está morta. Os judeus todos estão mortos, Esther. Vai morrer todo mundo, tu entrando ou não. Entra. Assume o teu lugar. Eu acho que é essa coragem, irmãos, que tem que nos impulsionar ao cumprimento do nosso propósito. Vai e faz. Ela disse, tá bom, jejum em 3 dias. Jejum absoluto. Vocês sabem que o livro de Esther não tem o nome de Deus, né? Senhor, Deus, Espírito Santo, não tem. Mas embutido nas páginas deste livro está um Deus de providência. Está um Deus soberano que age com a responsabilidade humana, caminhando juntos. E Esther entra na presença do rei. E o rei aceita. E o rei estende o cetro, diz, pode tocar. Peça-me até metade do reino e eu te darei. E ela pediu a coisa certa, a audiência com Amã. Foi tudo, irmãos, planejado, estrategicamente traçado. Que coisa linda. Sabe quem estava em jogo ali? É quem só pensa em Esther, em Mordecai. Sabe o que é que estava ali em jogo? A nossa salvação. Como assim? Porque se os judeus fossem exterminados, quem seria exterminado? A casa de Davi, a linhagem de Davi. E se a linhagem de Davi fosse exterminada, quem não nasceria? Maria. E se Maria não nascesse, quem não nasceria? Jesus. Então vocês veem Deus se antecipando. Porque Deus não é pego de surpresa. Eu não imagino o que Deus está fazendo comigo e com Cristiane e através de mim. Eu não sei, eu não imagino. Eu não imagino quem Deus pode levantar nesta igreja. Eu não imagino, por exemplo, eu fico olhando Adriel e Abner. Onde eles chegarão? O que eles farão? Adriel vai casar com Bia, né? Mas Abner, com quem ele vai casar? Quem vai ser essa mulher? Os filhos que eles terão. E se Jesus não voltar nos próximos 30, 40, 50 anos, que eu espero que volte, que na situação que está, não sei se a gente aguenta mais tanto tempo não. Mas e se a nossa descendência, que tipo de netos eu terei? Que tipo de bisnetos eu terei? Porque a casa que eu estou construindo, outros estarão morando lá. A casa agora que eu estou construindo, esse carro que eu acabei de trocar, nem sucata será mais daqui a 50 anos. A casa, outros morarão, talvez eles vendam a casa, receberam de herança, meu pai e minha mãe construíram, deixaram de herança, vão vender. Eles podem fazer isso? Podem, claro. É herança, faz o que quiser. Ou vão preservar lá como um museu? Não, não mexe nessa casa pelos próximos 100 anos. Não. Tudo vai passar. As nossas roupas vão passar, os nossos calçados vão passar. Mas, em meus filhos, em meus netos, em meus bisnetos, meu coração vai estar lá. Se Jesus não voltar, tá, irmãos? Eu acredito que não vai dar tempo disso tudo, não. Acredito. Viu, Adriel? Eu sei que você quer casar, quer ter filhos. Eu também quero ter netos. Eu acho que neto deve ser uma sensação incrível. Eu acho que neto é você... Agora sim, você vai curtir mesmo, sem a preocupação, porque quem vai criar é eles, não vai ser eu. Eu quero ter netos, mas assim, eu não sei se vai dar tempo disso tudo. Mas se der, que tipo de legado
Em vocês agora, vamos falar dos filhos espirituais. Em vocês, o que vocês levarão adiante? O que vocês falarão? Vocês falarão da marca da bateria que tinha no CCA? Vocês falarão do teclado Roland? Do violão Takamine? Falarão nada. Porque essas coisas daqui a pouco não existirão mais, serão substituídas. Vocês falarão da parede preta? Falarão nada, porque talvez daqui a pouco é parede branca de novo. Sei lá, mas sabe o que é que vocês falarão? Daqui a 20 anos, daqui a 30 anos, daqui a 50 anos, se Jesus não voltar daqui para lá, vocês falarão, teve um casal que passou na nossa vida, que falou de Jesus. E ela falava, tenha devocional, leia a Bíblia. A mensagem dela, qual a mensagem dela? Intimidade com Jesus, ame Jesus. Qual era a mensagem dele? O que era que ele falava? O que era que ele pregava? O que ele pregava? Ele pregava adoração, ele pregava um estilo de vida simples. Eles pregavam amar as pessoas, cuidar das pessoas. Irmãos, isso fica. Estão entendendo aí? O resto passa. E nós estamos correndo pelo resto. E não pelo principal. Então Esther, ela disse, não, eu vou entrar. Eu vou entrar na presença do rei. Eu vou ser ousada. E Deus honrou o posicionamento de Esther. Quantos estéreis quantos Estérs e quantas Estérs nós temos aqui? Eu oro para que você um dia levante sua mão e se posicione. Porque pelo menos na minha vida, eu tomei essa decisão. Agora é necessário, sabe o quê? Sensibilidade. Como é que eu vou saber o tempo que eu estou vivendo se eu estou emaranhado num monte de coisa da vida? De conta, de preocupação, disso, daquilo, correndo de um lado para o outro. Eu preciso de sensibilidade. Coloque aí, por favor. Ezequiel 37. A profecia do vale de ossos secos. Porei tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós estenderei pele e porei em vós o espírito e vivereis e sabereis que eu sou o Senhor. Minha oração é para que seja criada sensibilidade em seu coração. Às vezes eu percebo, irmãos, indiferença, insensibilidade, mas isso não sou eu que gero. Eu prego a palavra, mas quem gera sensibilidade é o Espírito de Deus. E minha oração nesta manhã, ao terminar esta palavra, que eu já estou me encaminhando para o final, é que o teu coração de pedra seja substituído por um coração de carne. Que você entenda que sem sensibilidade você não sabe quem você é e não sabe o tempo que está vivendo. Olha o que diz de Samuel. Não vou ler o texto todo, eu coloquei o texto todo, mas vamos aí, avançar. Coloca para mim o verso 8. 1 Samuel 3, 8. O Senhor chama Samuel uma vez, ele não reconhece. 2 vezes ele não reconhece. 3 vezes ele não reconhece. Ele achava que era Eli. E Eli também não reconhece. Só na 3ª vez, Eli, não, peraí. Eu acho que é Deus. Samuel, da próxima vez, diga, fala, Senhor, porque o teu servo ouve. E o verso 8, o Senhor, pois, tornou a chamar a Samuel 3ª vez. Ele se levantou e foi a Eli e disse, eis-me aqui, pois tu me chamaste. Então entendeu Eli que era o Senhor quem o chamava o jovem. Por isso Eli disse a Samuel, vai deitar-te. Se alguém te chamar, dirás, fala, Senhor, porque o teu servo ouve. E foi Samuel para o seu lugar e se deitou. Então veio o Senhor e ali esteve. E chamou, como das outras vezes, Samuel, Samuel. Este respondeu, fala, porque o teu servo ouve. Finalmente, sensibilidade para ouvir a voz de Deus. Vamos terminar com 2 exemplos, irmãos. Eu finalizo com eles. Simeão. Lucas capítulo 2. Eu também não vou ler o texto todo. Lucas capítulo 2. Havia em Jerusalém, verso 25, um homem chamado Simeão, homem justo e piedoso, que esperava a consolação de Israel,
e o Espírito Santo estava sobre ele. Revelara-lhe o Espírito Santo que não passaria pela morte antes de ver o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito, foi ao templo. E quando José e Maria entraram no templo, trouxeram o menino Jesus para fazerem com ele o que a lei ordenava. Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra. Simeão foi um homem que esperava o momento certo. E no momento certo, na hora exata e no lugar certo, Simeão estava. Imagina assim nesse dia, Simeão: eu estou indisposto hoje. Eu estou com dor de cabeça hoje, acho que eu vou gripar. Porque tem gente que é assim, né? Acho que eu vou ficar doente, não vou para o culto hoje não. Criatura, tu faria isso no teu trabalho? Pensa comigo, você faria isso na sua escola? Não, eu acho que amanhã eu amanheço com um resfriadozinho, não vou não hoje. Teu patrão vai dizer: então fique em casa já direto. Por que a gente faz isso com Deus? Por que a gente faz isso com as coisas de Deus? Porque nós estamos brincando com as coisas de Deus. Porque nós não estamos levando a sério as coisas de Deus como Deus nos leva a sério. Eu ouso dizer aqui que o diabo acredita mais em você do que você mesmo. Simeão não deu desculpas, esperou a vida toda. Uma janela de oportunidade abriu-se. Kairós, momento certo, oportunidade, Kairós. Não se repete. E Simeão, na hora certa, quando José e Maria entram no templo com o menino nos braços, o Espírito Santo: Simeão, olha aí quem você estava esperando a vida toda. É hoje o dia. Quer dizer, sensibilidade profética me alinha com o coração de Deus para as coisas acontecerem na hora exata. E eu não perco. Qual é o outro exemplo? Verso 36 do mesmo capítulo. Havia uma profetisa chamada Ana, filha de Fanuel, da tribo de Asser, avançada em dias, ou seja, ela era idosa, que vivera com seu marido 7 anos desde que se casara, e que era viúva de 84 anos. Eu fiz aqui uma conta de acordo com o que eu entendi, tá? Eu somei 7 anos que ela ficou casada, com 84 anos que ela ficou viúva. Eu entendi assim. Nessa minha conta deu 91 anos, fora a idade que ela tinha quando casou. Se a minha conta estiver certa, ela era realmente muito idosa. Agora, se ela só era uma viúva de 84 anos, mesmo assim, irmãos, uma pessoa de 84 anos no templo, todos os dias, perseverando, esperando, e aqui diz: esta não deixava o templo, mas adorava noite e dia, em jejuns e orações, e chegando, diga, e chegando, naquela hora, dava graças a Deus e falava a respeito do menino a todos os que esperavam a redenção de Jerusalém. 2 idosos. A gente acha, né, que Deus só fala com jovens. Eu estava assim, meio em crise há uns anos atrás. Não, Deus, os apelos que o povo fazia era só de 30 anos para baixo. Eu digo: misericórdia, Deus se esqueceu de mim. Aí começou aquela lamúria, começou aquele espírito de vitimismo. Senhor, tu não contas mais comigo? Um Senhor olhando para mim: tem vergonha, Marcos? Um caba velho agora dando uma de criança. Marcos, eu conto com a nova geração, mas eu conto com a antiga geração também. E você não está tão velho assim não, meu filho. Você está se vendo velho. Eu não estou te vendo assim. Eu te vejo diferente. Eu te vejo como uma geração de transição. Vocês estão pegando o bastão que vocês receberam dos seus pastores lá atrás, estão transferindo para uma nova geração. Mas essa geração de transição também vai fazer grandes coisas para mim. Então eu sei que eu e Cristiane temos um papel de transição. Nós estamos pegando tudo que a gente recebeu dos nossos pastores, dos nossos antepassados, que já morreram. A maioria dos pastores
que eu tive já não estão mais aqui. Agora eu recebi o bastão e agora eu estou passando para uma nova geração. Uma nova geração. Mas Deus ainda conta comigo. Porque se Simeão e Ana estavam no lugar certo, na hora certa, mesmo sendo avançados na idade, então Deus não tem preconceito com idade. Amém? Eu tive uma aluna na escola, eu tinha uma sala de missões em Brasília, aula de missões e evangelismo, e a minha aluna, ela tinha 76 anos. Era a melhor aluna que eu tinha. Então, irmãos, sensibilidade é tudo. Não vamos perder esse coração sensível ao Senhor. Vamos orar. Se você puder, feche seus olhos. Põe a mão no coração. Então essa palavra termina com Simeão e Ana. Porque para mim eles realmente são um exemplo de sensibilidade. Vamos cantar essa canção e oramos encerrando.